Meus irmãos, peço que não fiquem ofendidos com esse vídeo. Ao contrário, que se sintam amados, porque o farei por amor a vocês, pois a Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. Meus irmãos, antes de entrar no assunto, eu peço a você que chegou até aqui, você que já está inscrito no canal, primeiro confirma aí se você apertou o sininho das notificações, é muito importante isso. E peço que você já vai dando joinha para você não esquecer, você que já conhece o nosso trabalho. Agora, você que chegou aqui que não conhece o nosso trabalho, se entender que o nosso trabalho é sério após assistir o vídeo, ou até mais de um vídeo, se tiver dúvidas, você se inscreva no nosso canal, aperta aí o sininho das notificações, dá o joinha, pode comentar no nosso canal o que você achou do vídeo e também se tem alguma sugestão de algum vídeo, eu o farei em tempo oportuno. Sempre eu tenho lido os comentários e procurado responder à medida que há algum questionamento, alguma dúvida e há interesse de algum assunto. Muito bem, vamos para o nosso vídeo. Eu vou, para iniciar esse vídeo, porque o tema é forte, primeiro eu quero dizer aos irmãos que em nenhum momento aqui hoje, nesse vídeo, durante minha fala, eu vou dizer o nome da seita. O bom entendedor vai entender, tá certo? Segundo, para iniciarmos, eu tenho que ler aqui uma passagem bíblica. E é uma razão que vai explicar por que nós fazemos esse trabalho, que é um trabalho muito, mas muito sério. Não fazemos isso aqui de brincadeira. Nós fazemos isso aqui com temor e temos um propósito. Muitos, talvez, ao assistir algum dos vídeos, ou até mesmo esse vídeo, se sentem ofendidos e às vezes ficam revoltados, mas quando forem alcançados vão entender. Muitos já têm sido alcançados. O testemunho que nós recebemos no particular são pessoas que estão sendo libertas e estão vivendo já uma nova vida em Cristo. Então, o trabalho é sério e eu peço a você que entenda o que nós estamos fazendo. E o versículo que vamos ler está lá em Provérbios. Diz assim, eu vou projetar aqui, você leia comigo. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Por que eu leio esse versículo para você antes de nós darmos entrada aqui no assunto? Veja bem, falar a verdade, irmãos, é correção. Nós gostamos muito de elogios. Ah, como é bom um elogio. Massageia o ego, nós ficamos felizes, nos alimenta. Mas quando alguém vem com uma crítica ou com a verdade confrontando a nossa mentira, dói. Porque mesmo quando estamos na mentira, gostamos de ter o nosso ego massageado. Alguém então vem, traz a verdade confronta, a verdade dói, machuca, mas a Bíblia diz que a verdade liberta. Então não tenham medo de falar a verdade, irmãos, porque eu sei que ela está libertando e vai libertar vidas. Por isso eu peço a você que assistir esse vídeo e tiver alguém preso em alguma seita religiosa, encaminhe esse vídeo para lá, tá certo? Encaminhe o vídeo dessa pessoa. E eu vou começar dizendo, porque o texto diz, e eu cito aqui agora, o texto, meus irmãos, ele vai nos falar dessa correção que é feita com amor. Ela não é feita de qualquer forma. Ela é feita com amor. E eu percebo, meus irmãos, que as pessoas estão sendo idiotizadas através de mentiras. É isso mesmo. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. A Bíblia fala isso. O que eu estou percebendo é que a seita religiosa, ela está usando a mentira
para enganar os seus fiéis. Ela está usando a mentira para idiotizar os seus membros. E eu vou citar aqui, eu já falei isso aqui em algum vídeo, alguma entrevista, mas hoje eu estou fazendo um vídeo específico para mostrar esses 3 pontos que são cruciais para você entender como que a seita, ela manipula os seus fiéis através de mentiras. Eu vou mostrar aqui a capa de um livro, está aqui projetado. Esse livro é um livro que chama O Poder do Sangue. É um livro que conta uma história de um grupo de irmãos que, início do século XX, viveu uma suposta experiência com uma oração específica. Dizem eles que estavam orando, e esse pastor, que é Maxwell White, é um escritor americano, ele reporta esse acontecimento, e ele diz que esse grupo viveu uma experiência, e ele conta ali testemunhos. E eu percebi, meus irmãos, que esse livro retrata justamente a doutrina de uma certa seita, que chama-se o clamor pelo sangue de Jesus. É interessante porque essa seita diz que essa doutrina é uma doutrina exclusiva deles, que Deus revelou para eles e que só eles têm. O que é ela? É que para você orar, a oração não pode ser apenas em nome de Jesus, como Jesus ensinou. Eles dizem que alcançou algo a mais e que a oração precisa ser: eu clamo pelo sangue de Jesus. É isso mesmo. E eles usam a experiência desse livro. Inclusive, nesse livro tem alguns relatos que são idênticos à experiência que naquela seita eles contam. Por exemplo, nós estávamos orando e o Senhor revelou: agora clama. E quando clamou, Deus ouviu. Tem escrito isso no livro. Também tem escrito no livro, por exemplo, uma mensagem que eu ouvi muitas vezes na minha vida, e talvez você que pertença a essa seita também tenha ouvido, que é aquela fio de escarlata, fazendo menção lá da mulher dos espias, lá de Josué, está lá no livro também. Quando eu descobri esse livro, eu confesso aos irmãos que eu me senti idiotizado. Eu me senti imbecilizado. Porque durante muitos anos da minha vida eu acreditei que Deus realmente estava revelando alguma coisa especial para aquele grupo. Aí eu me deparo com a origem dessa doutrina, que é considerada lá a doutrina mais importante deles. Inclusive, eles falam abertamente que a primeira coisa que a pessoa nega quando sai dela é negar o clamor. E é uma idiotice dizer isso, porque a doutrina do sangue é bíblica e nenhum cristão vai negar. Nenhum cristão, nem católico, nenhum nega. Agora, negar uma oração que os apóstolos não fizeram, que os apóstolos não ensinaram, que Jesus não ensinou, que os pais da igreja não fizeram e não ensinaram, que a igreja medieval em toda a sua época não teve ninguém que a ensinou, nem os grandes teólogos como Agostinho de Hipona, que os reformadores, Calvino, Lutero, John Wesley, Armínio, Zwingli, nenhum deles ensinou. Os pós-reformadores, citamos aqui, por exemplo, Spurgeon, né, e dos pregadores, nenhum deles citou que para Deus ouvir a oração precisava clamar pelo sangue de Jesus. Pelo contrário, a oração que Jesus ensinou é a oração dirigida ao Pai, feita em nome de Jesus. Porque a verdadeira adoração que alcança ao Pai é aquela feita com o coração quebrantado. Não existe fórmula mágica. Aquele grupo diz que viveu essa experiência, não vamos entrar aqui nesse mérito, e então essa seita, que é uma seita mais recente, copia aquilo. Não tem nenhum problema se tivesse dito para os seus adeptos: nós copiamos a experiência dos irmãos de 1900. O problema é a mentira. Dizer que aquela doutrina foi uma revelação de Deus para aquela instituição. Meus irmãos, Deus não é tolo. E eu vou dizer aqui com muito pesar: os irmãos que fizeram isso estão brincando com Deus. Estão brincando com Deus. Se fosse transmitido para os irmãos que eles entenderam, que tiveram uma interpretação dessa forma,
Estariam errados, mas não estariam pecando. Se tivessem dizendo, nós estamos copiando a experiência, a suposta experiência dos irmãos lá do início do século XX, estariam errando, porque Jesus não ensinou assim, mas não estariam pecando. Mas, quando vocês falam, Deus revelou para nós, vocês estão pecando. Vocês estão mentindo. E o pai da mentira é o diabo. Cuidado. Vocês estão idiotizando pessoas porque eles acreditam que isso é uma revelação de Deus e, na verdade, não passa de uma falácia. Então, primeiro, tem mais. Agora eu vou postar aqui do lado um livro que chama Comentários e Homilias do Cântico dos Cânticos. Esse livro foi escrito por um dos pais da igreja, chamado Orígenes. Orígenes era um homem que ele dizia que devemos alcançar além da letra que está na Bíblia. Essa seita usa também esse versículo para falar além da letra, onde Paulo está dizendo ali que nós devemos não estar mais na lei, a lei, devemos estar na graça. Orígenes usava esse versículo, como essa seita também usa, para dizer que está alcançando coisas novas. Agora, olha o engano. Tanto dizer que alcança além da letra, como o que está sendo falado no livro de Cantares por esta seita, era esse homem que usava isso no século 200. Veja bem, no segundo século, início do terceiro século, no ano 200. Tudo bem. Se essa seita estivesse dizendo para o seu adepto, olha, nós aqui usamos a técnica de Orígenes, que é a interpretação alegórica, não tinha nenhum pecado. Mas eles estão dizendo para os seus adeptos, Deus revelou para nós que nós devemos alcançar além da letra e que o que nós pregamos aqui de Cantares de Salomão é uma revelação que só essa obra tem. Pelo amor de Deus. Esse livro é do ano 200. Tem mais de 1700. E eu vou falar com você, meu irmão, que faz parte dessa seita, consulta na internet, existem dezenas e dezenas de livros falando sobre Cantares. Agora, é por isso que essa seita fica dizendo, não faça teologia, não estuda, não escuta outros pastores. É lógico, porque a partir do momento que você estudar teologia, você vai descobrir Orígenes e vai ver que essa suposta doutrina de Cantares é uma cópia de um livro que já está escrito. Agora, como é diabólico uma seita religiosa, isso só pode ser obra de falso profeta, de anticristo. Não tem outra explicação. Ter coragem de adotar esse livro como doutrina para a sua instituição e dizer, Deus revelou para nós, exclusivamente para nós, para mais ninguém. Meus irmãos, eu fui, durante muitos anos, idiotizado com essa mentira, com esse engano, com essa mentira. Por quê? Porque eu acreditava que aquele grupo especial, aquele grupo que fundou a igreja, eram especiais e estavam alcançando de Deus coisas que ninguém tinha alcançado. Até que eu me deparei com essa verdade. Agora, a que ponto chega uma instituição, qual é a capacidade que tem uma instituição de fazer isso, irmãos, para enganar os seus fiéis? Eu quero ver alguém entrar no meu vídeo aqui hoje e defender essa corja. Eu quero ver qual palavras que você vai usar para defender esses homens, com essas provas que eu estou colocando aqui. Eu fico indignado, irmãos, porque quando eu falo, é por amor aos irmãos. É por amor às pessoas que estão presas nas garras de homens perversos, homens que não temem a Deus. E sabe como que eu comecei a descobrir isso? Com uma mensagem que chama Quinta Medida. Essa mensagem virou tema de inúmeros seminários nessa seita. Inúmeros. Virou tema de mensagens de eventos que eram feitos, convidados pessoas de fora para assistir. Virou tema, parece-me, até de livro lá, se eu não estou enganado. A Quinta Medida.
Era uma mensagem estranha, porque ela é uma elevação do homem. É o ego do homem. Aqueles que alcançam isso estão no nível superior. Você sai da quarta medida, porque a mensagem diz o seguinte: as 3 medidas são as 3 dimensões: altura, profundidade e largura. A quarta medida, que foi definida por Einstein, que é o tempo. Aí a quinta medida é uma medida espiritual. Você sai da quarta e vai para a quinta. E a quinta é uma elevação espiritual. Na verdade, uma mensagem gnóstica, por si só, já é uma mensagem que coloca as pessoas... Eu muitas vezes vi pessoas falando assim: você está na quarta medida ainda, eu já estou na quinta. Uma soberba religiosa, mas tudo bem. Até aí tudo bem. O problema é que essa mensagem ela foi transmitida para aquela instituição como sendo uma revelação de Deus, e só eles tinham alcançado isso. Meus irmãos, eu não vou contar nesse vídeo para os irmãos como que eu descobri que essa mensagem era esotérica, porque eu tenho vídeos já no meu canal falando sobre isso, para não estender aqui o vídeo. Mas então eu fui conferir essa mensagem quinta medida. Mensagem quinta medida é uma mensagem esotérica. Não vou entrar aqui em mérito da religião esotérica, espírita. Mas o que me causou espanto naquele momento, irmãos, porque aquela instituição estava dizendo que somente eles tinham, porque aquilo ali era uma doutrina para aquela instituição, e que ninguém mais tinha, e de repente eu me deparo na internet com uma mensagem idêntica. Você digitar na internet quinta dimensão. Por que eu procurei quinta dimensão? Porque eu procurei quinta medida, não achei. Não tem quinta medida. Alguém havia me dito que essa mensagem era uma mensagem esotérica. Eu tenho contando os detalhes em algum vídeo. Eu fui. Aí eu me lembrei que as 3 dimensões, altura, largura e profundidade, na verdade se tratam de dimensões. Inclusive tem até o 3D. Quando eu digitei quinta dimensão, inúmeros, dezenas, talvez centenas de títulos, de mensagens, de livros, de artigos, de e-books, de tanta coisa. Fui lendo, alguns são diferentes e muitos, mas muitos são idênticos àquilo que estava sendo pregado naquela seita. Isso mesmo. Irmãos, eu fui idiotizado. Porque, apesar de eu estar ali de bom grado, na minha concepção eu estava fazendo para Deus, eu estava andando na obediência de homens que têm coragem descaradamente de mentir para enganar os seus adeptos. Eles não têm temor a Deus. São filhos de Belial. Porque a Bíblia diz que a mentira, ela é filha do diabo. Por isso que o título desse vídeo chama Seita adotou a filha do diabo. Eles adotaram, veja bem, adotaram a mentira como fundamento da instituição. Alguém pode pensar, eles estão mentindo agora, mas isso é lá na origem. Porque é muito antigo, por exemplo, a doutrina do clamor pelo sangue de Jesus, das revelações de cantar. Isso tem mais de 30, 40 anos que está lá. Nós não estamos falando de uma mentira recente, porque alguém caducou que está lá, não. Nós estamos falando na fundação da seita. Agora, irmãos, eu vou levar você a uma reflexão. Eu quero que você raciocine comigo. O Espírito Santo opera no meio de mentira? Pelo amor de Deus, irmãos. Se você disser que sim, você nunca leu nada da Bíblia. A Bíblia fala que não entrarão no reino dos céus o mentiroso e aqueles que amam a mentira. Eu quero ver quem vai entrar no canal agora e defender essa mentira. Porque você vai estar confessando publicamente que ama a mentira. E aí? Irmãos, pode estar doendo agora, você que assistiu esse vídeo, né? Como alguém escreveu essa semana no meu canal, você está cuspindo o prato que comeu.
Eu falei, o dia que eu descobri que eu estava comendo lixo, eu chutei o prato. Eu lavei o prato para colocar comida limpa. O que eu estava comendo nessa seita? E agora você que está preso, o que você está comendo? Irmão, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu faço aqui um apelo a você. Você que está assistindo esse vídeo, já está liberto daquela seita, manda esse vídeo para alguém, mas eu faço um apelo, se você que é dessa seita, sendo enganado por esse rol de mentiras e por esses homens mentirosos, toma uma posição. Eu estou vendo algumas pessoas dizerem assim, eu estou vendo o errado, mas eu não saio de lá, que para onde eu vou? Qualquer lugar, irmãos. Pelo menos em algum lugar que você não conhece, você vai ser enganado por aquilo que você não conhece. Aí você está sendo enganado por coisas que estão visíveis, claras, com provas. Em nome de Jesus. Então, eu termino esse vídeo aqui fazendo uma reflexão com você. Jesus disse que não é possível jorrar da mesma fonte 2 tipos de água, amargas e doces. Aí eu pergunto, se essas 3 que eu tenho provas documentais, eu tenho muitas outras com provas testemunhais, outras doutrinas, outras histórias com provas documentais. Mas eu provei aqui 4. O além da letra, o clamor pelo sangue de Jesus, as doutrinas da chamada Cantares de Salomão, e a 5ª medida, eu tenho provas documentais de 4. E você vai continuar? Pode jorrar água doce da fonte de águas amargas? Um grupo de homens que tem coragem de ler isso no livro de Orígenes e falar, Deus revelou para nós, e ainda incitar o povo a não fazer teologia, para não descobrir a mentira deles. Isso é diabólico. Isso é mais ou menos como Davi adulterou com Betseba. E para tampar o pecado dele, ele vai para Urias, o esposo de Betseba, na frente para morrer. Porque eu vou tampar o pecado. E o pior, quando o profeta Natan chega e fala com Davi, um fazendeiro tinha muitas ovelhas, roubou a ovelha do outro e matou ele depois por causa daquela ovelha. Aí Davi falou assim, morte para ele. É o que essa seita faz. Eles falam que só eles têm revelação, que só eles vão para o céu. Eles condenam todas as igrejas, eles excluem uma pessoa ou põem no banco se ele entrar, por exemplo, dentro de uma igreja católica, porque fala que lá está o diabo. E eles têm coragem de fundamentar a sua doutrina numa mentira. Isso é muito sério, irmão. Eu estou fazendo aqui uma denúncia. Vai doer agora, mas vai te libertar. Vai doer. Mas vai te libertar, meu irmão, em nome de Jesus. Tá certo? Toma isso como o Senhor falando ao seu coração, porque foi comigo isso. Deus falou comigo, olha, é um grupo de mentirosos. Foi difícil sair? Foi, porque havia uma lavagem cerebral terrível. Mas quando Deus me deu força, eu chutei o balde, louvado seja Deus. Eu pisei no prato que eu comi, sim. Você que falou, eu pisei, sim. Eu quebrei ele todo. Porque estava sendo servido lixo para mim. Mentiras e enganos. Então eu deixo aí meu vídeo, uma indignação, uma revolta, uma denúncia, um apelo. Chame do que quiser. Idiotizando com mentiras os seus adeptos. Que Deus tenha misericórdia. Não vou nem dizer para esses homens, porque a mente deles estão tão cauterizados, e a Bíblia fala isso, que a mente estaria tão cauterizada que não suporta a doutrina. Por isso estão dizendo que a Bíblia é coisa do passado. Ela está totalmente tomado pelo mal. Está tão cauterizada a mente desses homens que eles estão tendo a coragem de dizer que a Bíblia é coisa do passado. E os idiotizados aí dentro, não vou chamar de idiotas, porque são pessoas que eu amo e pessoas que têm zelo e são pessoas que pertencem a Deus, muito deles, mas estão sendo idiotizados por homens maus, perversos, que não têm misericórdia. Vamos lá. Passa esse vídeo para alguém, tenha coragem, peço a você. Você que chegou até aqui, entendeu que o trabalho é sério, não é inscrito, inscreva no nosso canal, é importante. Nós estamos caminhando a 20 mil inscritos, precisamos do seu apoio. Você que já é inscrito, sei que você já deu seu joinha, comente aí,
deixe a sua palavra, que Deus tenha misericórdia, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.